A cor de uma estrela indica-nos a sua temperatura superficial, existindo uma relação de proporcionalidade inversa entre a temperatura de um corpo e o comprimento de onda para o qual esse corpo emite radiação de máxima intensidade. Selecione a opção que contém os termos que devem substituir as letras A, B e C, respectivamente, de modo a tornar verdadeira a afirmação seguinte. Se no espectro contínuo de uma estrela predominar a cor vermelha, amarela, azul ou violeta e no espectro de outra estrela predominar a cor azul, vermelha, 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 então a primeira terá uma maior, menor, temperatura superficial. É esta aqui, destas opções, temos que selecionar a que é verdadeira. Mas vamos fazer uma pequena abordagem a este assunto no aspecto teórico. Antes de mais, convém lembrar aqui uma mnemónica que ajuda imenso a que nós poderemos, em qualquer momento, ter algum lapso de memória e isto ajuda-nos a ordenar as cores do espectro eletromagnético da zona do visível por ordem crescente de energia. Basta ler esta palavra Roy G. Biv, é fácil de fixar, os norte-americanos utilizam isto atribuindo este nome a um cowboy dos filmes dos westerns. De maneira que o Roy G. Biv não é mais do que o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o índigo e o violeta. E foram ditas por ordem crescente de energia. Vamos também aqui ver uma imagem do céu com estrelas e olhemos aqui para estas duas. Esta aqui é a constelação de Orion, muito bonita, vê-se muito bem no mês de janeiro e dezembro. Temos aqui a estrela Rigel, que é azulada, e temos a Betelgeuse, que é amarelada. Já vamos tirar conclusões acerca disto. Radiação emitida pelos corpos. Vamos começar este tema com a afirmação seguinte. Qualquer corpo que se encontra a uma temperatura absoluta diferente de zero emite radiação. Repare, por exemplo, aqui nestas duas imagens. Temos um bocado de lava. Da sua experiência da vida sabe muito bem que nem todos os pontos deste bocado de lava estão à mesma temperatura. Por exemplo, aqui esta parte avermelhada tem uma cor semelhante à cor desta t-shirt. E porquê é que está aqui esta t-shirt? Esta t-shirt está aqui porque, atendendo a que tem a cor vermelha, e aqui este bocado de lava também tem a cor vermelha parecida com a da t-shirt, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte. Em qual dos dois objetos é que colocaria o seu dedo com toda a descontração? Claro que me vai dizer, na t-shirt. E tem razão, é na t-shirt. Mas o que é que distinguirá estas duas situações? Temos aqui vermelho, este corpo é vermelho, este corpo é vermelho. Aqui pode colocar o dedo na t-shirt e aqui não pode. Ora, o que se passa é que a cor que estes dois objetos estão a mostrar tem explicações diferentes. A t-shirt mostra a cor vermelha porque, ao incidir radiação na camisola, ela é refletida e, portanto, sendo refletida, a que chega aos nossos olhos é a componente ou as componentes que não foram absorvidas pelo corpo. Neste caso, a região do espectro eletromagnético correspondente ao vermelho não foi absorvida pela camisola e, portanto, nós temos a informação e ela chega aos nossos olhos. E aqui, o que se passou? Ora, em relação a este bocado de lava, outro que tenha a cor da camisola, o que se passa é que nós vemos-la não por radiação que seja refletida, mas pela radiação que é emitida por este corpo. Tem aqui várias zonas e, consoante a temperatura que se encontra numa determinada região deste corpo, assim a radiação que é emitida. Mas nós vamos esclarecer esse assunto dentro em breve. Portanto, a questão que se coloca é: este corpo é vermelho por um motivo, este é vermelho por outro.
Este é vermelho por refletir toda a radiação que não consegue absorver, neste caso, a correspondente ao vermelho no espectro eletromagnético. Este é vermelho porque emite radiação. Repare na diferença entre refletir e emitir. Este emite radiação na zona do espectro eletromagnético correspondente ao vermelho. Então, e a t-shirt não emite radiação? Sim, claro que emite radiação. Só que a radiação que a t-shirt emite não é da zona do espectro eletromagnético da que está a emitir aqui este bocado de lava. Porquê? Porque a t-shirt, por exemplo, encontra-se à temperatura de... Vamos admitir que o ambiente está a 25 graus Celsius, à temperatura de 25 graus Celsius. E este bocado de lava aqui, com certeza que não vai pensar que está a 25 graus Celsius, está muito mais. Então, mas a radiação emitida pela camisola, de que tipo é? A radiação emitida pela camisola é na zona do espectro eletromagnético correspondente ao infravermelho. Nós, com uma câmara de infravermelhos, conseguimos fotografar esta camisola no escuro, ou seja, quando não há luz apreciável a incidir sobre ela. Mas essa luz que fotografamos com a câmara de infravermelhos é a luz que ela emite por se encontrar a uma determinada temperatura. O seu corpo, por exemplo, por estar à temperatura de 36,5 graus Celsius, emite radiação. E emite radiação em que região do espectro eletromagnético? Na região do infravermelho. Já este corpo aqui, por ter várias regiões a diferentes temperaturas, vai emitir radiação sim, mas em zonas do espectro eletromagnético completamente diferentes. Vamos então prosseguir com a análise da radiação emitida pelos corpos, considerando aqui um gráfico em que neste eixo temos a radiância espectral e neste o comprimento de onda. Vamos analisar uma região aqui deste pedaço de lava, por exemplo, esta região aqui, que vamos supor que se encontra à temperatura de 300 Kelvin. Se construirmos o gráfico da radiância espectral em função do comprimento de onda, vamos obter uma curva deste tipo para esta temperatura, 300 Kelvin. Mas afinal, o que é a radiância espectral? A radiância espectral é a intensidade da radiação emitida por este bocado do corpo que está, por hipótese, à temperatura 300 Kelvin, portanto, a intensidade emitida para cada comprimento de onda. Por exemplo, aqui temos uma intensidade emitida correspondente a este comprimento de onda. Aqui, neste ponto que está assinalado a vermelho, temos uma intensidade emitida para este comprimento de onda. Este ponto está aqui de propósito para significar que é aqui que se localiza o máximo da intensidade emitida para este comprimento de onda. Aliás, para todos os comprimentos de onda. Em qualquer região que nós analisemos este gráfico, é aqui, neste ponto, que a intensidade é máxima. A intensidade de quê? A intensidade da radiação emitida por esta parte do corpo que nós consideramos à temperatura de 300 Kelvin. E é aqui que é atingida a intensidade máxima da radiação emitida. Tem muita importância, como veremos daqui a pouco. A esta intensidade máxima da radiação emitida corresponde aqui um determinado comprimento de onda. Repare-se que os comprimentos de onda estão representados como sendo crescentes da esquerda para a direita. Ou seja, quanto mais à direita, maiores comprimentos de onda, portanto, menores frequências, portanto, a radiação tem cada vez menos energia. Claro que, quanto mais à esquerda, menores comprimentos de onda, maior frequência, mais energia. Portanto, nós estamos a ver que esta região aqui deste corpo emite com uma certa intensidade em cada comprimento de onda. Vamos avançar e vamos ver o que é que acontece a uma temperatura ligeiramente superior. Por exemplo, aqui nesta região que vamos considerar que se encontra a 400 Kelvin. A curva muda de aspecto, mantém a forma geral, mas muda um pouco de aspecto. Repare-se que temos novamente aqui um ponto onde a intensidade da radiação emitida é máxima. A este ponto da intensidade da radiação emitida corresponde-lhe aqui um comprimento de onda. E se compararmos com a temperatura analisada anteriormente, que foi de 300 Kelvin, nós verificamos uma coisa interessante. É que o comprimento de onda
da intensidade da radiação emitida para 300 Kelvin é maior do que o comprimento de onda da intensidade máxima emitida para 400 Kelvin. E verificamos que para 400 Kelvin esse comprimento de onda, a corresponde à intensidade máxima da radiação emitida, é menor do que para 300 Kelvin. Sendo a radiância espectral a intensidade para cada comprimento de onda, penso que é fácil compreender que esta área por baixo de cada uma destas curvas simboliza a intensidade total da radiação emitida. E, portanto, concluímos que pela análise destas áreas, a intensidade total emitida para 400 Kelvin é superior à intensidade total emitida para 300 Kelvin. Penso que é intuitivo. Se o corpo está com uma temperatura em relação a 300 Kelvin superior em 100 Kelvin, com certeza que a intensidade da radiação emitida é maior. Vamos continuar a análise e vamos agora debruçar-nos aqui sobre uma temperatura um pouco mais alta ainda, 500 Kelvin. O que é que nós verificamos? Verificamos que o comportamento da curva da radiância espectral é semelhante. No entanto, o seu máximo, ou seja, a intensidade máxima, corresponde agora a um comprimento de onda ainda mais pequeno do que aquele que se verificava para 400 Kelvin. A intensidade total, claro que aumenta, porque é a área compreendida entre este gráfico dos 500 Kelvin e o comprimento de onda. Continua a haver emissão numa vasta gama de comprimentos de onda. Repare-se que existe emissão de radiação para comprimentos de onda grandes e para comprimentos de onda pequenos. Continua a verificar-se aqui que existe aqui um máximo da intensidade da radiação emitida para este comprimento de onda e, como já foi analisado atrás, continuamos a verificar que esse comprimento de onda, à medida que a temperatura aumenta, tem a tendência de se tornar cada vez mais pequeno. Ou seja, parece que está a haver aqui uma relação. A temperatura a aumentar, o comprimento de onda para o qual se verifica a intensidade da radiação máxima emitida a diminuir. Vamos continuar a analisar. Agora aqui vamos admitir que já temos um ponto a uma temperatura de 1600 Kelvin. O comportamento da curva da radiância espectral é semelhante aos outros, mas temos novamente aqui esta tendência. A intensidade da radiação emitida no seu máximo corresponde a este ponto e a este ponto corresponde aqui em relação ao comprimento de onda. Um comprimento de onda mais pequeno do que a 500 Kelvin. Ou seja, o ponto para o qual a intensidade da radiação emitida é máximo tem vindo a cada vez mais, à medida que a temperatura aumenta, a corresponder a comprimentos de onda cada vez mais pequenos. Nós estamos aqui a verificar uma determinada tendência. Já voltaremos aqui, mas vamos analisar um aspecto interessante. A esta temperatura, a luz emitida por este bocado da lava pode considerar-se que é luz branca. E se a decompusermos, nós vamos verificar que temos aqui as várias cores relativas ao arco-íris. Como se sabe, temos aqui o violeta, o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. E o que é que nós verificamos? Verificamos que este ponto da lava, este bocado de lava aqui, está a emitir com uma intensidade máxima na região do verde, correspondente ao espectro eletromagnético. Não quer dizer que este bocado de lava não emita outras radiações. Ele emite, repare, temos aqui que emite desde este comprimento de onda até aqui para a direita, que nem tem cá uma definição precisa. Emite radiação em todos estes comprimentos de onda, mas o máximo de radiação emitida está aqui a verificar-se na zona do verde, com as respectivas franjas à esquerda e à direita, ou seja, este corpo será visto como um corpo esbranquiçado. Quando, por exemplo, vai à sua churrasqueira para fazer o almoço,
começa por acender o carvão e há de reparar que o carvão passa por várias tonalidades, até que a determinada altura há regiões em que ele fica com esta tonalidade branca, ou seja, é aqui que ele tem a temperatura mais elevada. E por vezes a grelha também fica fica com esta cor, porque vai aquecendo, vai passando por estas temperaturas e fica também com esta cor. A questão que se coloca é a seguinte: mas há alguma diferença entre a radiação emitida por uma grelha que se encontra a 1600 Kelvin ou por um pedaço de carvão que se encontra a 1600 Kelvin? Nenhuma. A radiação emitida não depende da constituição do material. É unicamente função da temperatura a que esse corpo se encontra. Vamos então agora ver uma relação que existe entre estes máximos aqui, estes picos, que correspondem à intensidade máxima da radiação emitida para cada temperatura. Estava eu a dizer, corresponde aqui um comprimento de onda. Ora, se nós ligarmos estes pontos por uma curva, nós verificamos que há aqui uma curva que traduz uma proporcionalidade inversa. Ou seja, se relacionarmos o comprimento de onda para o qual a intensidade da radiação emitida por um corpo é máxima, com a temperatura a que se encontra esse corpo, nós vamos encontrar uma constante. E que tem este valor, 2,898 vezes 10 elevado a menos 3 metros Kelvin. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, se, por exemplo, considerar a sua temperatura de 36,5 graus Celsius, e se a introduzir aqui, mas cuidado, tem que a transformar em Kelvin. Portanto, a essa temperatura, 36,5 graus Celsius, terá que somar 273 Kelvin, 273,15 Kelvin, para que possa trabalhar com esta expressão, porque esta temperatura aqui é a temperatura absoluta termodinâmica, não é a temperatura na escala Celsius ou noutra, Fahrenheit. Portanto, é temperatura na escala Kelvin. Portanto, se quiser substituir aqui a sua temperatura, converta em Kelvin e vai ver que está a emitir numa região correspondente a um comprimento de onda máximo, portanto, o seu máximo de intensidade da radiação emitida corresponde a um comprimento de onda que está na zona do infravermelho. Por isso é que nós, quando não existe luz natural ou artificial apreciável, nós não nos conseguimos ver uns aos outros no escuro. E porquê? Porque a radiação que nós emitimos, por de facto estarmos à temperatura de 36,5 graus Celsius, corresponde à região do infravermelho. No entanto, existem animais que têm sensores visuais muito desenvolvidos e que conseguem ver numa região do infravermelho que nós, como sabemos, não conseguimos ver. Por exemplo, as melgas, quando existem e quando perturbam as pessoas, elas dirigem-se sempre para zonas mais irrigadas do corpo humano. E, se reparar, essas zonas mais irrigadas do corpo humano são aquelas que se encontram a uma temperatura mais elevada. Por exemplo, algumas cobras, já deve ter visto em programas de televisão, utilizam sensores de infravermelho, por exemplo, para capturar as suas presas. Portanto, este assunto é muito interessante. Repare que pode servir, por exemplo, para identificarmos a cor, aliás, a temperatura a que uma determinada estrela está. Em janeiro e dezembro, nós aqui no nosso hemisfério vemos com muita nitidez, depende da atmosfera, mas em princípio, se estiver transparente, vemos com muita nitidez uma constelação chamada a constelação de Orion. A constelação de Orion tem lá duas estrelas. Uma é a Rigel, que é azulada, e a outra é amarelada, que é Betelgeuse. Nós, através dessas cores que as estrelas emitem e aplicando a lei de Wien, nós conseguimos saber qual é que se encontra a temperatura mais elevada. Repare que a Betelgeuse, por ser amarelada, tem um comprimento de onda maior, do que a Rigel, por ser azulada. Repare, o amarelo está aqui, o
o azul está aqui. Isso traz como consequência o quê? É que a temperatura da Betelgeuse é inferior à temperatura da estrela Rigel. Portanto, este é um assunto riquíssimo que dá para interpretar muitos fenómenos do dia a dia. Talvez mais coisas houvesse a dizer, mas o essencial penso que foi aqui dissecado. Vamos então responder a esta pergunta. Ora, se no espectro contínuo de uma estrela predominar a cor vermelha, está aqui, e no espectro de outra estrela predominar a cor azul, a primeira terá uma temperatura, obviamente, menor. Se predominar numa a cor amarela e na outra a vermelha, amarela e vermelha, a temperatura de quem? A primeira terá uma temperatura, é evidente que maior, porque o amarelo é uma radiação, em termos de energia, com energia superior à do vermelho. A linha C. Ora, se na primeira predominar a cor azul e na segunda e na outra a vermelha, a primeira, de facto, tem uma temperatura superficial maior. Portanto, esta é a opção correta, pelo que nós já vimos até pela lei de Wien. Aqui, violeta, vermelha, portanto, violeta numa, vermelha na outra, violeta, vermelha. Não, a violeta tem uma temperatura superficial maior. Portanto, a opção correta é a linha C.